Yo everybody, now we are live. How's it going, class? How are you guys? My God, I'm here again with my friends, my beautiful students. How are you guys? How's it going? One more class. Yeah. Wow, we can make a song out of it. One more class. One more class. One more class. I'm so bad at singing, but I'm good at actually teaching English. I think I'm good anyway. So how's it going, everybody? Wow. Whoa, Pablo, you got here so early today, man. Oh, you said you got early and what? The coffee's ready. My God, I miss drinking coffee. I drank just a little today. Hey, everybody, how's it going, guys? Is it all good there? Everybody good? Everybody good? Oh, I changed the camera a little bit here, but I think it's too high up now. Let me try. Well, it seems to be a bit strange, the camera, isn't it? Let me see what's going on with this camera, because I think it's freezing out. Deactivated. Let me activate it again. Just 1 second, guys. Yeah, I think it's ready to go now. I think it's all good now. So, how's it going, everybody? Is it okay there? Is everybody good? Alright. Sua câmera tá muito qualidade absurda. Oh, valeu, mister. Mas agora ela tá um pouco travando, eu acho. Não sei se é só aqui pra mim ou se está travando aí pra vocês também. But anyway, vamos lá, let's go, guys. Let me go up a little bit. I'm too low down. Just 1 second. All right. Now I'm standing up a little bit, so better position now. I think it's gonna be better this way. So, how's it going, everybody? Today we are going to have an amazing class, I have to say. Hoje a aula vai ser incrível. Incrível porque eu separei um trecho. A gente já conhece o tipo de conteúdo que é do... a imagem está travando, o áudio está ok, legal. Deixa eu ver o que é da imagem aqui. Realmente ela está travando um pouquinho, eu também percebi. Peraí. Vamos ver. Deixa eu tentar consertar essa imagem aqui, porque senão vai ficar ruim. Tô achando que agora estabilizou. Acho que agora estabilizou. Acho que era um... não. Ué. Peraí, vamos lá, de novo. Vamos ligar e desligar. Isso aí, ao vivo. Ao vivo é assim, galera. Dá problema mesmo. Vamos ver. Peraí. Congelou de novo. Vamos descongelar, né? Tem que descongelar. O problema não é congelar. Ai, peraí. Deixa eu abrir ela aqui pra ver. Vamos ver se agora vai. Eu mexi em algumas configurações aqui, provavelmente eu acabei ferrando com ela. Ainda tá travando. Deixa eu ver se eu consigo então voltar na nossa webcam, né? Porque, não, enfim, qualidade não importa, qualidade de imagem, sim, qualidade do conteúdo. Vamos voltar na original aqui pra ver se vai. Pera aí, vamos ver. Parece que agora estabilizou. Vamos lá, anyway, pessoal, como o áudio não tá travando, se travar a imagem, ó, travou de novo a imagem. Pera aí. Oh my God, what's going on with this camera? Vamos voltar com a câmera original, então. Nada de câmera boa hoje. Pronto, voltamos com a câmera original. Deixa eu arrumar o tamanho. Legal. Semana que vem a gente segue aí com a câmera boa, com a câmera de qualidade. Vamos hoje seguir com esta câmera aqui, porque é boa também. O que importa é o conteúdo. E como eu estava falando, hoje separei um trecho sensacional do conteúdo que a gente já conhece, que é aquele conteúdo do Speech with Big Subtitles, ou seja, é aquela página onde tem os discursos das pessoas com grande subtitle, né, com a legenda ali grande, só que hoje eu aumentei um pouquinho o trecho, né, geralmente a gente faz 2, 3 minutinhos, hoje eu falei, poxa, acho que o pessoal já
tá no momento de ser desafiado um pouquinho mais. Eu comentei umas 2 semanas atrás que aumentaria o trecho, então eu fiz isso hoje. Veremos um trecho um pouquinho maior, um trecho de 5 minutos, alright? 5 minutos, guys. vai ser muito, 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 muito bacana para vocês, porque a gente vai forçar 2 coisas. A gente vai forçar um conteúdo um pouco mais longo, então, ou seja, uma compreensão um pouco mais longa. Você vai ter que concentrar um tempo um pouco maior, porque é o tempo que você vai levar aí para conseguir juntar toda a sua compreensão macro do contexto. Enfim, mas são 5 minutos, não é loucura nenhuma. E aí a gente segue na mesma dinâmica. Vamos assistir os 5 minutos, depois a gente volta depois no fim dos 5 minutos. Aí a gente vai fazer, óbvio, a quebra, né, do PDF, enfim, de todo o PDF que tá aqui. E depois a gente vai fazer mais uma vez, a gente vai escutar mais uma vez, a gente vai assistir mais uma vez para vocês verem que vocês vão entender tudo depois que a gente quebrar o PDF, tá bom? Vamos lá, vamos direto aí então assistir o trecho e eu já volto pra gente conversar um pouquinho mais e fazer a quebra desse conteúdo. How much does fear play into preventing us from grasping perspective? How much does fear play into preventing us from grasping perspective, though? Oh no, fear is everything. Yeah, like if there was one concept that I would suggest to people to take a daily confrontation with, is fear. The problem with fear is that it lies, right? So fear tells you, hey, you know, if you say that to that girl, she's gonna know she has you, you know, and she'll never really be attracted to you if she knows how much you attracted to her. Don't say that, no. How we get her is when she walks by, ignore her. Right, it's a little, You know, it's like, pop it on your shoulder. fear tells you dumb shit like that, right? You know, so, you know, for me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai, right? And skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. All right. So all your friends, what happens? You go out. Oh, sorry. I dropped my thing. So what happens is you go out the night before and you know you take a drink with your friends and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah. And you go, yeah. And everybody goes, yeah. Right? And you go home and you by yourself. You're like, Right? You're like, well, I mean, they was drunk too. Right? So maybe they not, maybe, I mean, we don't have to go. We don't have to do it. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that, right? And you're laying there and you have the worst night's sleep of your life, but you still have the hope that your friends were drunk, right? So you wake up the next day and you go, you know, down and you say where you were going to meet and everybody's there. You're like, oh, shit. All right, cool. Right? So you get in the van and you don't know that your friends had the same night that you had because they're pretending like they didn't. They're like, yeah, man, my uncle's a Navy SEAL and, you know, this is going to be great. I've been looking forward to this. And you're like, oh, my God. And your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you get there and then you have this safety brief.
And you're standing there, and the guys will tell you, well, if the chute doesn't open, what's going to happen is well, why the hell, what could happen? That the chute wouldn't open, right? So you do a thing, and what you do is your first jump, you're attached to a guy who is going, he's going to walk you out. So you go, and you get there, and there's an airplane, and nobody's stopping. Everybody's still going. So you get onto the airplane, and you're sitting there, and it's extra because you're sitting on some dude's lap, some stranger. You're sitting on his lap, and it's like, you're trying to make small talk. Yeah, man. So you be jumping with people all the time, huh? Right? So, and then you just want to make sure, you got kids, right? You got people you need to see, right? You just want to make sure he's serious, right? So you get in there. So everything's normal. So you fly and you go up to 14,000 feet, and you notice there's a light. It's red and it's yellow and green, right? So right now the light's red. So then you start thinking at some point the light's going to go green, but you don't know what's going to happen, right? And you wait, and it goes yellow, and the light goes green, and somebody opens the door, and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Right? Terror. Oh, sorry, I'm spitting. Oh, sorry. No, terror. Right? So you go, and then, if you were smart, you sat in the back so you don't go first, right? And then people start going out of the airplane. And you go, and the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing, and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2, and he pushes you on 2 because people grab on 3, right? Right? And you go, and you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying, right? It doesn't feel like falling, right? It's like you actually are kind of held a little bit by the wind, and then you start falling, and there's zero fear. All right. This is it, everybody. How was it, guys? How was it? Very easy, isn't it? 5 minutes, a lot of talking. I love Will Smith accent, the way he talks. He has this very strong voice, and the way he talks, he shakes his hands, and then he performs. Alright. Jenna, eu não acho que ele fala muito rápido. Sinceramente, eu não acho. Existem alguns outros, inclusive um outro que eu separei por uma das próximas semanas. Esse sim fala muito rápido. O que ele faz, na verdade, tem um estilo próprio ali de speech, né? Um estilo próprio de fala, que torna um pouco engraçado a forma com que ele fala algumas coisas e a forma que ele constrói, mas enfim, o speech foi muito engraçado. Galera, vamos lá, antes da gente entrar no nosso PDF aí, que tem que ser rápido, né? Porque 5 minutos, senão a gente vai ficar um tempão aqui fazendo a quebra. Obviamente que eu irei de uma forma bem dinâmica, mas vamos lá, manda pra mim aí no bate-papo, no chat box, o que vocês acharam? Rápido? Vocês acharam rápido como a Diana achou? E aí, me conta, como foi? Ele é muito engraçado, Tina, verdade. Good, Mister, awesome. Legal. Vamos lá, quem mais? E aí, galera, como foi pra vocês? O pessoal que tá por aí, Pablo, Tati, Kátia, e aí? Mr. Wanderson também. Olha lá, a Mari também mandou just right, perfect. A Ina mandou, achei tranquilo, que legal. It's okay for me, rápido, mas engraçado. Ele é muito normal, boa. Caracas, não sei porque fala muito fast, mas tarde, parece que entendi mais, que legal.
Very good. Legal. Eu não acho que ele fala tão rápido assim, mas vamos lá. Vamos entender aí um pouquinho de tudo que ele falou. Galera, fiquem comigo até o final. Pode ser que fique um pouco mais monótono, né? Afinal de contas, são 5 páginas aqui o PDF, mas vai ser legal. Pra quem quer falar inglês fluentemente ou advanced, the way I explained on Instagram, aulas como essa são extremamente fundamentais. Vamos lá, pessoal. Começando aqui, então, ela faz esta pergunta aqui pra ele, ó. How much is fear play into preventing us from grasping perspective? Though, né? Ela coloca esse though no final. Deixa eu explicar primeiro pra vocês o que é esse though aqui no final, pessoal. Ele é o embora, tá? Do inglês. Ele é o mesmo que o although, por exemplo. A única diferença é que esse though eu consigo colocar ele no final. Eu posso colocar o though no final, tá? Posso pôr ele no meio também, mas posso pôr ele no final. Então, basicamente, ela tá colocando um embora, mas um embora ali lá no finalzão. Então, how much is fear play, né? No sentido de quanto que o fear faz parte aí, né? Play into, né? No sentido de participa. Então, quanto que o fear, o medo, participa em prevenir, né? Preventing, no sentido de afastar, de prevenir, mas não naquele sentido positivo, opa, prevenir um acidente. É no sentido de preventing, de te afastar, né? Te afastando. Então, quanto que o fear, que o medo nos afasta from grasping, né? Grasping, de alcançar, ou no sentido de grasping perspective, ou seja, alcançar ou conseguir uma tal perspectiva, ou uma certa perspectiva aí de vida, tá bom? E aí ela colocou um embora no final. Bom, aí começa a parte dele e agora vai ele até o final. Aí ele começa e diz, olha lá, oh no, fear is everything, né? Ele diz que, não, fear é tudo, fear is everything, medo é tudo. Yeah, sim. Like if there is, no sentido de como, né? Lembra que esse como no meio da frase que ele vai falar muito, ele fala muito como, e aí lembra que é o like, tá, pessoal? Então, sim, como if there is, como se houvesse ou se houver, e aí ele repete várias vezes, né? Não é que ele é gago, mas ele dá muita ênfase em algumas coisas. Então, lá, if there is, ou agora de jogo passado, né? If there was, se houvesse, one concept, um conceito that I would suggest to people, que eu sugeriria, né? Would suggest, lá, que eu oh my god, let me drink some water. Yeah, now it's going so smooth. Que eu sugeriria. Tem algumas palavras que eu travo, né? Ou seja, que eu sugeriria às pessoas para take a daily confrontation, né? Para tomarem aí um confronto diário with no final. Então, para que eu sugeriria que as pessoas tomassem aí um confronto diário com it's fear. Ou seja, eu sugiro que as pessoas tomem esse confronto diário com fear. Isso que ele disse. The problem with fear, o problema com fear, com medo, is that it lies, né? Ou seja, é que isto lies, que isso mente, né? Que o medo mente, right? Certo? So, fear tells you, né? O medo diz a você. Fear tells you, hey, you know, if you say that to that girl, she's going to know she has you. You know. Olha lá, vários you know ele coloca, né? Então ele diz aqui, ó, hey, you know, você sabe, if you say that to that girl, se você disser aquilo para aquela garota, então 2 that aqui, né? O primeiro é se você disser aquilo para aquela garota, usando um pointing, né? That girl. She's going to know, mas ele fala she's gonna, né? Que é a junção ali do going to. Então, ela vai saber she has you, que ela tem você. No sentido que ela domina você, digamos assim, né? Mas mais um you know. Lembra que esse you know no meio de uma composição no inglês é só para chamar a atenção de quem tá escutando ali. Então, para ficar mais dinâmico, para você sempre tá, e aí, tá prestando atenção? Tá prestando atenção? You know, you know, you know. E ganha também tempo para raciocinar no que você vai falar. And she never really be attracted to you, né? E ela nunca estará realmente, olha lá, estará aqui na frente, né? O will lá de trás. Então ela nunca realmente estará attracted, atraída a você ou atraída por você, né? If she knows how much you're attracted to her, né? Se ela souber o quanto você está atraído por ela. Don't say that. No, né? Não diga isto. Não. Isso foi o medo conversando com essa pessoa no exemplo dele. How we get her is when she walks by, né? How we get her, the way que nós conquistaremos ela, ou como nós pegamos ela, pegar, mas não no sentido, né, enfim, de um relacionamento, ele pegar no sentido de conquistar mesmo.
mesmo. Então, how we get her, a maneira que nós conquistaremos ela, is when she walks by, é quando ela caminhar, né? Walks by, caminhar por alguma coisa. Como ele não colocou nada no final, então walk by us, né? No sentido de caminhar, passar por nós, o medo e a pessoa. Esse é o medo conversando ainda com a pessoa. Ignore her. Então, o jeito que o medo queria que ele fizesse, ele ia ignorar ela, ignorar esta girl. Você sabe, né? You know, fear tells you dumb shit, né? O medo conta a você, tells you, conta a você, dumb shit. Dumb shit seria mais ou menos assim, pessoal. Shit a gente já conhece que é uma coisa ruim, né? Merda, bosta, cocô, whatever, the way you wanna call it. E aí, dumb seria estúpida. Então, uma asneira estúpida, algo assim. E ele literalmente põe um algo assim, né? Dumb shit, asneiras like that, como esta. Ok, you know, né? Ok, você sabe. Você viu quantas vezes ele coloca o you know, né, no meio da composição? Vamos lá, seguindo. So, for me, então, para mim, the daily confrontation with fear, o confronto diário com o medo, has become a real practice, né? Se tornou uma prática real. For me, né? Para ele de novo, since about 3 years ago, desde por volta, about 3 years ago, 3 anos atrás. E aí ele começa a contar a história, que é a história engraçada do speech. I went skydiving in Dubai. Skydiving, ó, se a gente pegar essa palavra aqui, sky, céu, e aí diving, mergulhar. Então ele foi mergulhar no céu. Ele foi saltar de paraquedas, né? Então, olha lá, I went skydiving in Dubai. Eu fui saltar de paraquedas em Dubai. Right. As skydiving, aí ele fala várias vezes skydiving, as skydiving is a really interesting confront with fear, right? O que ele diz aqui, ó? Como skydiving, né? Como saltar de paraquedas é um real e interessante, né? Realmente interessante confronto com o fear, com o medo, right? E aí o pessoal já começa a entrar, né, ali no espírito interessante do que ele tá dizendo. E aí o pessoal já começa a dar risada dali até o final. So, I got to stand up, né? E aí ele fala daquele jeito, eu preciso levantar aqui, ó. I got to stand up, eu preciso levantar. So, all your friends, então, todos os seus amigos, e aí dá um espacinho, e aí ele fala mais uma vez aqui, ó. What happens you go out, how you, né? E aí a moça interrompe ele, mas olha lá, ele diz aqui, what happens, o que acontece, you go out, você sai, how you, como você. Aí ela interrompe ele, mostra a hora que ele derruba alguma coisa, ele fala, oh, sorry, I dropped my thing, né? Eu derrubei, desculpa, eu derrubei a minha coisa, drop my thing, né? Eu não vi ali se era carteira ou uma coisa assim. E aí ele segue, so, what happens is you go out the night before, o que acontece é que você sai, né? Go out, você sai the night before, a noite antes, and you know, e você sabe, you take a drink with your friends, você take a drink, você bebe, né? Tem uns drinks ali com seus amigos, né? Take a drink. Ou have drinks também, a gente pode usar o have no lugar desse take, tá, pessoal? And somebody says, e alguém diz, yay, we should go skydiving tomorrow, né? Nós deveríamos go skydiving, nós deveríamos ir saltar de paraquedas amanhã. E aí ele fala, and you go, e aí você vai. No sentido como se fosse no português, e aí você diz, né? No inglês eles usam muito descrição, o ponto descritivo de uma situação com you go, ao invés de você say, né? You say, por exemplo, tá? Aí você diz, yeah, let's go skydiving, nós vamos saltar de paraquedas tomorrow, né? Amanhã. Yeah, right, né? Todo mundo concordando? Sim, certo. And you go home by yourself. E aí você vai pra casa by yourself, sozinho. You like, você, tipo, você sabe. You like, você sabe. Well, yeah, bem, sim. I mean, they were drunk too, right? Né? Eles estavam bêbados também, não estavam? Ele já tá tendo ali um second thought, né? Second thought no inglês é um pensamento dobrado, ou seja, está repensando a decisão que você tomou. So,
Maybe they will not, né? Talvez eles não irão. Maybe, talvez. I mean, eu quero dizer, we don't have to go, né? Nós não temos que ir, no sentido, nós não temos que ir saltar de paraquedas. We don't have to do it, nós não temos que fazer isso. Vamos lá, turma, a primeira página já foi. So then, aí então, that night you were lying in your bed and you just keep... ele dá um grito, né? So then, então, that night you were lying in your bed, você está deitado na sua cama aquela noite, and you just keep, e você apenas keep, mantém. E aí ele faz aquele som lá, né? Como se estivesse sofrendo. And you terrified, né? E você está petrificado ali, com muito terror, né? Aterrorizado. You keep imagining over and over again, você continua imaginando de novo e de novo, again, né? Esse over and over é de novo, e aí again para complementar a expressão que é over and over again, que dá o sentido de novo. Jumping out of an airplane, né? Saltando de um avião, de um airplane. And you can't figure out why you'd do that. E você não consegue figure out, você não consegue imaginar o porquê, why you'd do that, o porquê você faria isto, right? Certo? And you're lying there, you have the worst night's sleep of your life. Ou seja, você está deitado lá, you have the worst nights of sleep, você tem a pior noite de sono of your life, né, da sua vida, but you still have the hope, e aí você continua a ter a esperança, the hope, that your friends were drunk, right? Que seus amigos estavam bêbados, certo? So, you wake up the next day, então você acorda no próximo dia, you go, você vai, you know, você sabe, down, né? Down, no sentido de descer do prédio para baixo. You say, você diz, where you were going to meet and everybody's there, né? Você diz, você vai, where you going to meet, onde você estava indo encontrar, and everybody's there, todo mundo está lá. You're like, você está tipo, oh shit, oh meu Deus, não, oh merda. Alright, tudo certo. E aí ele joga vários cool lá, cool, right, no sentido de, tá bem, certo. Okay, moving on. So, you get in the van and you don't know that your friends have the same night that you had, cause they pretended like they didn't like it. Olha lá, pessoal. So, you get in the van, então você entra na van, and you don't know, e você não sabe that your friends have, que os seus amigos têm, né? Aqui ele deixa o tem, mas o certo seria had, né? Tiveram. The same night that you had, a mesma noite que você teve, né? Noite de sono péssima. Cause, esse cause aqui é o nosso because, tá? É o because, mas aqui cause é a forma que ele é pronunciada. Repara que no meio de uma composição é sempre só um sonzinho de cause, né? Olha lá. Have the same night that you had, cause they are pretended, né? Porque eles estão, olha lá, they pretended, porque eles estão fingindo, like, tipo, they didn't it, né? No sentido de they didn't have it, né? Aqui faltou um verbinho, mas lembra, em inglês do dia a dia não tem problema o fato de não ter um verbo aqui, porque você já mencionou aqui em cima, né? Noite de sono que eles tiveram ou não tiveram. Então aqui depois do didn't não precisa. Aí ele segue aqui, ó, like, né, no sentido de, opa, like, tipo, yeah, man, tipo, cara, sim, cara, my uncle's a Navy SEAL, and you know, this is going to be great. E aí ele começa a dizer aqui, né, olha lá, as pessoas lá dentro do avião, né, e aí, cara, my uncle is, né, tá abreviado ali, meu tio é a Navy SEAL. Navy SEAL, Navy, né, na verdade, the right pronunciation em inglês é da Marinha. E aí, Navy SEAL, no inglês, pra quem gosta aí de exército, eu não sei o que esse SEAL aqui está for, mas é alguma tropa de elite especial da Marinha, enfim, é super famoso, os americanos vangloriam muito, né, a patente de Navy SEAL, quando você está na Marinha você alcança. Depois, se alguém souber aí o que significa o SEAL, manda pra gente no bate-papo. Seguindo, and you know, e você sabe, this is going to be great, vai ser ótimo, né, this is going to be, isto vai ser good, vai ser great, né? Vai ser ótimo.
I've been looking forward to this, né? I've been looking forward, dá o sentido de eu tenho aguardado com ânsia por isso, né? Eu tenho esperado com muita expectativa to this moment, nesse momento ali de saltar de paraquedas. You like. E aí, pessoal, só fazendo um parênteses super rápido aqui, perceba que isso tudo que ele tá fazendo é porque ele tá montando ali uma forma de fala, né? Ele tá, enfim, ele tá meio que interpretando tudo que tá rolando lá com o pessoal. Então, olha lá, to this, you like, você, tipo, oh my God, oh meu Deus, oh my God, oh meu Deus, and your stomach's terrible, né? Seu estômago está terrível. You can't eat and everything, but you don't want to be the only fuck who doesn't jump out of this. E aí o plane tá embaixo, olha lá. Vamos lá. Oh my God, oh meu Deus, and your stomach is terrible, né? O seu estômago está terrível. You can't eat, você não pode comer, and everything, né? E tudo mais, no sentido, você não pode comer e nem nada, né? Nada que você faça ali vai estar legal pro seu estômago. But you don't want it to be, mas você não quer ser the only funk, né? O sentido de funk, que tem próximo ali a pronúncia do fuck. Você não quer ser o único bundão, cagão, amarelão, chicken, o que você quiser chamar, né? Você não quer ser ali o único amarelão who doesn't jump out of this, né? Que não salta deste paraquedas, alright? Porque do avião, perdão, porque daqui vem aqui pra baixo no airplane. Isso aqui é tudo pra mostrar lá pra gente dos English speeches. Depois vocês vão receber pra saber o link lá pra vocês assistirem. Enfim, então você não quer ser o único cagão que não salta deste avião. So, então, you get there and then you have the safety brief, né? Então você desce da van e então você tem o safety brief, ou seja, é o brief de safety, de segurança. Aí você tem as instruções de segurança. And you're standing there, e aí você tá em pé lá, standing there, literalmente em pé lá. And the guys will tell you, e os caras, né, os rapazes vão contar a você what the chute doesn't open. Se o paraquedas, o chute aqui, né, o paraquedas doesn't open, não abre. What's going to happen is you're doing... E aí ele começa a dizer lá, o cara começa a explicar, né, o que vai acontecer se não abrir, você está fazendo... E aí ele interrompe. What could happen? O quê? Como assim? O que aconteceria, né? Ele tem esse would aqui solto, mas depois ele fala aqui, ó, what could happen? O que poderia acontecer? The chute would open, right? Né? No sentido de o paraquedas abriria, certo? Né? Lembra que o would dá uria pro verbo, e aí ele tá dando would aqui pro verbo open. Então, the chute, né? O paraquedas abriria, certo? Não quer nem imaginar o que aconteceria se não abrisse. So, you do a thing, and what you do is your first jump, né? Falei a expressão toda aqui, ó. Então, você faz uma coisa e o que você faz é o seu primeiro salto. Ou seja, depois de todo esse brief que o cara te contou ali até o que acontece se não abrir o paraquedas, você vai e faz o seu primeiro salto. You're attached to a guy. Você está fixado a um outro cara, né? Porque sempre quando você salta, a primeira vez você salta junto com um instrutor, ou enfim, com alguém ali fixado em você. Who's going, que está indo, você sabe. He's going to walk you out. Ele vai, né, literalmente walk you out, ele vai literalmente carregar ou caminhar você pra fora. É isso que ele faz, caminha com você lá dentro do avião pra saltar com você. Só quem já saltou que sabe da experiência. So, então, you go and you get there. Então, você, né, vai, você percebe que tem muito, né, bem descritivinho essa forma que ele tá contando, tem todos os detalhezinhos, ó. So, you go and you get there. Então, você vai e você chega lá, get there, né, provavelmente chegar no avião. And there is an airplane, isso aí mesmo, ó. E aí há um avião. And nobody's stopping, e ninguém está parando. Everybody's still going. Todo mundo still ainda está indo. Então, todo mundo, ó, o está aqui abreviado, né? Então, todo mundo está ainda indo, mas na nossa versão, todo mundo ainda está indo. So, you get onto the airplane. Então, você entra, get onto, né? Get on to. Então, você entra no avião, the airplane. And you're sitting there. Você está sentado lá. And,
it extra because you're sitting on some dude's lap. E ele diz assim, você sabe, it's extra, né? Isso é extra, no sentido de assim, de a mais, é um pouco a mais. Por que que é a mais? Because you were sitting on some dude's lap. Porque você está sentado no colo de um cara. Some dude, né? Some dude, de um cara qualquer. Some stranger, de um estranho. You sit on his lap. Você senta no colo dele. E aí todo mundo tá dando risada já essa hora. And it's all you know. E é tudo que você sabe. You got trying to make small talk, né? E aí você está ali tentando fazer small talk. Small talk, conversinhas, né? Só para quebrar o gelo. E aí ele tá lá, ó, ele finge como seria um small talk, né? Ele diz, yeah, man, sim, cara. So, então, you've been jumping with people all the time, né? Você está aí saltando com pessoas o tempo todo, all the time, right? E aí, né? Ele volta pra história. So, and then you just want to make sure, e aí você só quer, né? Just to make sure, you just want to make sure, você apenas quer ter certeza, make sure, you got kids, right, né? Você quer ter certeza ali, you got kids, right? Você tem filhos, certo, né? Tá perguntando ali pro instrutor. You got people you need to see, você tem pessoas que você quer ver, né? Talvez ali com medo do cara se matar, enfim, não tomar todas as precauções. Então você tem pessoas que você precisa ver, certo? Just want to make sure he's serious, right? Eu apenas, né, queria fazer ali, make sure, ter certeza que ele estava sério, que ele estava, enfim, né, preparado de forma séria. E so you get in there. Então você entra. So, everything is normal. Tudo está normal. So you fly. Então você voa. And you go up. E aí você go up. Você vai pra cima, literalmente, né? Você voa pra cima. You go up. E aí você vai pra cima. You go up. You go up. Você vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Up to 14,000 feet. Até 14 mil pés. And, deixa eu subir aqui um pouquinho. And you notice there is a light. E aí você nota que há um sinal. It's red, and it's yellow, and it's green. Né? Você nota ali que tem um sinal. É vermelho, é amarelo e é verde. Right? Certo? So, right now, então, ó, reparem que tem uma diferença entre esse right aqui para esse right aqui, tá, pessoal? Esse right aqui que ele coloca em todo o instante do começo até agora aqui do discurso dele, é o right lá só para chamar a atenção da pessoa, né? Right, certo, o sentido, você tá me acompanhando. Agora, esse right que ele coloca aqui é para dar ênfase no now. Então, right now, exatamente agora, né? Naquele exato momento, porque ele tá contando uma história. Então, naquele exato momento, the light's red, a luz está vermelha. So then, you start thinking at some point, the light's going to go green, né? Então você começa lá, start to think at some point, então você começa a pensar que em algum momento, some point, né? Em algum ponto, the light's going to go green, a luz vai pro verde. Because you don't know what's going to happen, porque você não sabe o que vai acontecer. Right? And you wait, and it goes yellow. Aí você espera, and it goes yellow. E a luz vai pro amarelo. And the light goes green. E a luz vai pro verde. And somebody opens the door. E alguém abre a porta. And at that moment, e naquele momento, you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. E naquele momento, you realize, você percebe, you've never been, você nunca esteve in a freaking airplane. Freaking é no sentido de assustador. Então você nunca esteve em um avião assustador with the door open, com a porta aberta. E aí, vamos lá, vamos seguir. Você nunca esteve num avião com a porta aberta. Right, certo? Terror. Oh, sorry, I spit. E aí ele fala que ele cuspiu em alguém lá, né? Então, right, terror, de terror. Oh, sorry, I spit. Oh, desculpa, eu cuspi. Oh, sorry, terror. Terror, terror. Terror, right? Terror, 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 certo? So you go and then, e aí você vai, então, you know, if you were smart, you sat in the back. Se você for esperto, you were smart, né? Se você fosse esperto, you sat in the back. Você sentou no fundo. So you don't go first, right? Então, para você não ir primeiro, certo? And then, people start going out of the airplane. E as pessoas começam a sair do avião. And you go.
And the guy walks you up to the end of the thing, né? E aí o rapaz ali, ó, and the guy walks you up, e o rapaz caminha com você pra cima, to the end of the thing, né? Pro fim da coisa, pro fim do avião ali, ele quis dizer. Seguindo, and you're standing and... Tá acabando, pessoal, fica aí. You're standing and your toes are on the edge. Você está em pé, and the toes, e seus dedos are on the edge, está na beirinha, na beira, né? Edge. And you're looking out down to death. E você está olhando para fora, down to death, para a morte. And they say, e eles dizem, on 3, né? No 3. And then they say, e aí eles começam, 1, 2, 1, 2, and he pushes you on 2. E ele empurra você no 2. Because people grab on 3. Porque as pessoas seguram no 3. Right? And you go. E aí você vai. And you fall out of the airplane. E aí você cai do avião. And in 1 second, em 1 segundo, you realize, você percebe that it's the most blissful experience. E aí você percebe que esta é a mais prazerosa das experiências of your life, da sua vida. You're flying, right? Você está voando, certo? It doesn't feel like falling, né? Não parece com cair, right? It's like that you actually are kind of held a little by the wind. Ele falou aqui, it's like that you, isso é como se você actually, na verdade, are kind of held, está tipo sendo segurado a little bit, um pouquinho, by the wind, pelo vento. And then you start. E aí então você começa. And you start falling. E você começa a cair. You falling. Você está caindo. And you, there is zero fear. Não há medo, né? Ou há zero medo. Bom, e ele segue aí ainda um montão, falando um pouquinho sobre todos os detalhes com relação, enfim, o speech todo, pessoal, tem 11 minutos. Eu recomendo demais que você assista depois na íntegra até o final. Se você achou interessante esse pedacinho aqui, um monte de gente já desistiu da nossa aula, não tem problema. Foi realmente um pouco mais longo, desafiador. Parabéns para você que ficou. Mas eu recomendo que você assista depois na íntegra. Eu vou mandar lá dentro do nosso grupo do Telegram o link completo para você só clicar e assistir. Já tem os subtitles, então a única coisa que você precisa fazer é clicar e assistir completo. Eu vou mandar a transcrição também desse trechinho se você quiser praticar áudio com escrita, tá bom? Vamos lá, pessoal, assistir mais uma vez e eu já volto pra gente conversar mais um pouquinho, mais 5 minutos aí de novo da história hilária do Mr. Will Smith e aí a gente conversa um pouquinho na volta. Até já. How much does fear play into preventing us from grasping perspective, though? Oh no, fear is everything. Yeah, like if there was one concept that I would suggest to people to take a daily confrontation with is fear. The problem with fear is that it lies, right? So fear tells you, hey, you know, if you say that to that girl, she's going to know she has you, you know, and she'll never really be attracted to you if she knows how much you attracted to her. Don't say that, no. How we get her is when she walks by, ignore her. Right, so Snoopy, You know, it's like, pop it on your shoulder. fear tells you dumb shit like that, right? You know, so, you know, for me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai, right? And skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. All right. So all your friends, what happens? You go out. Oh, sorry. I dropped my thing. Yeah. So what happens is you go out the night before and you take a drink with your friends, and somebody says, "Yeah, we should go skydiving tomorrow." And you go, "Yeah, we'll go skydiving tomorrow." Yeah. And you go, "Yeah." And everybody goes, "Yeah." Right? And you go home you by yourself. You're like, Right? And you're like, well, I mean, they was drunk too. Right? So maybe they not. Maybe. I mean, we don't have to go. We don't have to do it.
So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that, right? And you're laying there and you have the worst night's sleep of your life, but you still have the hope that your friends were drunk, right? So you wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. You're like, oh, shit. All right, cool, right? So you get in the van and you don't know that your friends had the same night that you had because they're pretending like they didn't. They're like, yeah, man, my uncle's a Navy SEAL and, this is going to be great. I've been looking forward to this. And you're like, oh, my God. And your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you get there and then you have this safety brief. And you're standing there, and the guys will tell you, well, if the chute doesn't open, what's going to happen is well, why the hell, what could happen? That the chute wouldn't open, right? So you do a thing, and what you do is your first jump, you're attached to a guy who is going, he's going to walk you out. So you go, and you get there, and there's an airplane, and nobody's stopping. Everybody's still going. So you get onto the airplane, and you're sitting there, and it's extra because you're sitting on some dude's lap, some stranger. You're sitting on his lap, and it's like, trying to make small talk. Yeah, man. So you be jumping with people all the time, huh? Right? So, and then you just want to make sure, you got kids, right? You got people you need to see, right? You just want to make sure he's serious, right? So you get in there. So everything's normal. So you fly and you go up to 14,000 feet, and you notice there's a light. It's red. And it's yellow and green, right? So right now the light's red. So then you start thinking at some point the light's going to go green, but you don't know what's going to happen, right? And you wait and it goes yellow and the light goes green and somebody opens the door. And in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Right? Terror. Oh, sorry, I'm spitting. Oh, sorry. No, terror. Right? So you go, and then, if you were smart, you sat in the back so you don't go first, right? And then people start going out of the airplane. And you go, and the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing, and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2, and he pushes you on 2 because people grab on 3, right? Right? And you go, and you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying, right? It doesn't feel like falling, right? It's like you actually are kind of held a little bit by the wind, and then you start falling, and there's zero fear. All right. Wow, this is a very big camera. Let me reduce the size of it. And yes, now it's so good. So guys, tell me, how was it? How was it now? The second time we listened to it. Tell me, was it better? Was it easier? How was that? Tell me everything. I think it was bad, wasn't it? Oh, I changed it here, the camera again. Bad to me, sorry. Let me see, guys, 1 second. I think it got back, the old camera. Wow. Yeah, camera problem today. Alright. Oh, got back, alright. So, tell me, guys, how was it? How was it? Let me see. Whoa, nice, Tati. Very good. Very nice to know that. And Maria, she probably went skydiving, né? Já saltou, que legal. Muito legal esse método, principalmente pelo jeito como o professor Lei explica. Legal, Jesse. Fico feliz que tenha gostado. His performance is incredible. By the way, it's Will Smith. Yeah, he's very, very funny. I love him. Will Smith actually follows me in my classes for a long time, né? Ele me segue aí nas minhas aulas por muito tempo. Sempre que eu explico sobre o Will do futuro, eu falo sobre o Will Smith. One of my idols.
Ó, o homem que joga o verbo pro futuro. Isso aí, muito bem, Mr. Pablo. Muito mais fácil, boa. Seal, a sigla é Sea, Air and Land, mar, ar e terra. Que legal, mister, não sabia não. Olha lá, agora já sei que o seal do Navy SEAL é Sea, Air and Land. Perfect. Wi-Fi with a big nose. Exactly, man. Was the better before, adorei. Easy, que legal. Boa, pessoal, e aí? Vamos lá, ficou alguma dúvida aí, algum ponto específico que a gente possa conversar? Sobre um ponto talvez da estrutura, ou então algum vocabulário aí que eu passei de uma forma rápida e vocês não entenderam. Enquanto isso, eu vou dando um recadinho para vocês aqui, vocês que ficaram até o final. Turma, seguinte, estamos na aula de número 82 aqui no YouTube e eu tenho uma notícia um pouco ruim, não é tão ruim assim. Vamos lá. Seguinte, eu tomei a decisão de que quando chegarmos na aula de número 100, eu vou fazer uma pequena pausa nas nossas aulas aqui, tá bom? Tem um bom motivo por trás disso. O bom motivo é que eu vou preparar um certo tipo de conteúdo, um conteúdo diferente para vocês, tá? Mas não serão aulas todas as terças e quintas-feiras. Eu vou produzir alguns vídeos um pouco mais explicativos, tô com umas ideias interessantes aqui que pode ser bacana para todo mundo, enfim, para você poder assistir no momento que for mais oportuno. E eu quero me dedicar um pouquinho mais também aos meus alunos lá do curso fechado, enfim, quero produzir um pouco mais de conteúdo para eles. Então, a gente tem bastante aula ainda. Temos mais 18 aulas até chegar na número 100, mas depois da número 100 eu pauso, vou parar um tempo, vai completar um ano, vai dar um ano certinho de aula non-stop, né, sem parar. E aí depois eu volto para uma segunda temporada de aulas ao vivo, mas vou ficar um tempinho de férias aí das aulas ao vivo, tá? Não tenho tempo, não sei quanto tempo, pode ser que eu fique 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou até um ano para voltar com a segunda temporada. Mas, enfim, até a aula de número 100, hein? Até a aula 100, falta bastante. Vamos lá. Legal, mister, deixa eu te dizer, ó, esse into, cara, deixa eu voltar aqui com a lousa, porque a gente tem também o onto, tá? A gente também tem o onto. Nós temos o into, ó, nós temos o into e nós temos também o onto, né? Basicamente aqui os dois é a junção das preposições com o to. Então aqui é on e to e aqui é in e to, tá? Tem uma pequena diferença aí no sentido, tá? Mas basicamente elas remetem, ou a utilização remete aí a mesma coisa que juntar a preposição on com a preposição to, mas tem um pouco mais de movimento. Você repara que ele coloca num verbo de movimento, né? Ele coloca no sentido assim, de um verbo going on to. Então você vai para on airplane, mas go to, porque tem um movimento ali de andar, né? Quando você coloca que alguma coisa está fixa, parada, a gente normalmente não usa, né? Por exemplo, the bottle of water is on to the table. Não, a gente não coloca the bottle of water is on to the table, it's just on. Mas quando tem um verbo de movimento, sim, então dá pra gente usar on to. Em cima a mesma coisa, né? Eu posso dizer, por exemplo, the car crashes into the wall, para dizer que o carro bateu na parede, mas tem esse movimento, né? Porque o carro ele está indo e aí tá indo para a parede, e aí ele bate e entra na parede. Então, into the wall, alright? Verbos de movimento. Vamos lá, o que mais, galera? Valeu, turma. Só um pequeno descanso. Mas vou produzir muito conteúdo ainda. Só não vai ser ao vivo. Vai ser, acho que até mais conteúdo do que eu tenho feito aqui para vocês 2 vezes na semana. Vai ser bastante coisa. Valeu. Tati, as inscrições por enquanto estão fechadas do grupo fechado, mas eu provavelmente em agosto, na primeira semana de agosto eu acho que eu abro. Vou fazer primeiro uma semana intensiva, tá? Lá no Instagram. Vou fazer uma semana de 7 dias de lives todos os dias. Uns desafios interessantes aí. Acho que todo mundo aqui deveria participar, porque vão ser realmente desafio com atividade, com missões diárias, para você realmente dar um salto aí a mais no inglês e destravar algumas coisas. Então participa e depois na primeira semana de agosto eu abro as inscrições, tá bom? Vamos lá. Valeu, Tina. Deixa, Mari, claro, com certeza. Mas, Mari, elas já estão todas aqui no YouTube. Eu vou deixar com certeza as 100 aulas. Alright.
Explico, lady. Explico sim, Cami. Na verdade, o meant, ele é o passado do mean. Então, quando você tem a conjugação do verbo, você tem... Peraí, vou escrever aqui para ficar mais fácil, ó. Vamos lá. Peraí. Cadê? Achei. Peraí que eu tinha fechado aqui a nossa luzinha. Ó, o meant, na verdade, ele é o passado particípio e o passado simples, né? E o passado particípio do verbo mean. Então, to mean, significar. E aí, meant é no sentido de significado, né? Então, what I meant, pode ser assim, what I meant was that I would like you to come here. Então, o que eu quis dizer é que eu gostaria que você viesse aqui. Então, na verdade, o verbo, ele é o to mean. E aí, conjugado passado, ele é meant. E aí, particípio é meant também. Alright? Ele, na verdade, é conjugado, lady. Thanks, valeu, Mr. Everton. Cara, de uma coisa eu sei, um dia que eu estiver falando fluente, todos saberão da minha parte que o primeiro contato eu tive com o inglês foram graças às aulas do teacher Felipe. God bless you. Valeu, mister. Fico super feliz em saber. Muito bom. Valeu, galera, todo mundo. E aí, pessoal, mais alguma dúvida da aula de hoje? Algum vocabulário, alguma utilização, alguma estrutura ou algo assim? Não é despedida, hein, turma? A gente tá na aula 82, tem mais 18 aulas ainda, tem muito conteúdo. Quero ver todo mundo aqui na semana que vem, na outra e na outra também, tá joia? Vamos lá, e aí? Mais alguma dúvida ou posso já me despedir? Vão sim, Newton. Vão ficar todas as aulas no YouTube. Vão ficar todas disponíveis. Bye, bye, Vivi. See you later. Bom, galera, então como não tem mais dúvidas, não tem mais perguntas, eu vou finalizando a nossa aula por aqui. It was an amazing week. Again, thank you guys so much. You know, take the opportunity of the weekend. Study a little bit. You know, dedicate yourself to something. And of course, I'm gonna send you the link of the full speech, the full Will Smith's speech. Practice on that. Practice. You're gonna like it. It's very funny. All right. So guys, thank you so much. Have a beautiful weekend, and I'll see you all guys next week. Bye bye. Thank you so much.